Por favor, fechem o microfone. Carlos Eduardo abre. Vamos manter, pessoal, os 3 minutos para dar tempo de explorarmos o máximo o tempo. Bom? Tá, com a palavra... Bom dia, Helder. Bom dia, Helder. Bom dia, doutor Valton. E a todos que participam. Gostaria de fazer aqui um breve retorno ao que o Valton Júnior e o Márcio falaram sobre essa preocupação com o que se passa no Brasil e a nossa dificuldade, a dificuldade das sociedades em encontrar um modelo de organização e de estabelecimento do exercício do poder. Eu, concordando com tudo que foi dito, ontem me chamou muita atenção que quão bem estruturada é a nossa Constituição de 88, no sentido de estabelecer aquele esquema dos freios e contrapesos. Perceba que em toda essa crise, em todo esse desgoverno que nós estamos vivendo, talvez, acho que é a primeira vez, aí o doutor Martoni pode nos ajudar, que na vigência dessa Constituição nós temos a oportunidade, até a necessidade, de os governos locais se afirmarem com medidas, com providências que até se contrapõem ao poder central, dando uma nova perspectiva ao nosso pacto federativo. Percebe-se que, por exemplo, os governos do Nordeste têm dado, com a sua atuação e as medidas locais, inclusive se sobrepondo ao governo central em comércio exterior para importar equipamentos, etc., tem dado um novo viés à nossa organização do poder no Brasil. A crise nos deu essa oportunidade de ver isso. É óbvio que esse comentário não sem lamentar o desgoverno da União, do poder central, etc., mas apenas para enfatizar que a crise nos dá uma oportunidade de perceber uma nova atuação dos governos locais e uma afirmação, para minha satisfação, dos governos do Nordeste como uma organização independente. Percebe-se, os governadores da Secretaria de Saúde do Nordeste têm um comitê, uma ligação direta com a OMS, né? Tudo isso nos mostra uma nova forma de atuação do Estado brasileiro, da Federação Brasileira. Isso me chamou muito a atenção, com um certo alívio, por essa atuação dos governos locais em preenchimento do vácuo que se verifica por conta do desgoverno, da acefalia do governo central. E isso me parece que só é possível porque nós temos uma Constituição que, apesar de todas as tentativas de se desnaturá-la, de se desintegrá-la, e o primeiro, o doutor Martoni Coelho falou aí muito bem, o primeiro ponto, o primeiro alvo dos que querem estabelecer um regime autoritário é o Congresso, é o Parlamento, né, com todas as mazelas, com todas as dificuldades que se tem. O Parlamento é fundamental para que se mantenha um regime plural e mais democrático, e com tudo isso é a Constituição que nos garante essas possibilidades. Obrigado, desculpa aí que eu passei dos 3 minutos, mas não foi intencional não, obrigado. Doutor Valton, seus comentários, depois abrimos para outra sessão de perguntas. Ok, vamos lá. Eu creio que o que foi falado pelo
Carlos Eduardo, pelo João César, pelo Martoni, são temas absolutamente necessários. Naturalmente, né, o problema da violência é algo que sempre permeou o debate político. Quer dizer, não só do ponto de vista da sua prática, mas da sua teoria. Sorel já colocava essa questão muito claramente, né? E outros autores. Mas há ideias que, depois do embate violento, se procuraria um caminho para a paz, né? Quer dizer, isso sempre existiu na formulação das ideias políticas, né? Vai aparecer em Hobbes, não vou tratar disso agora, porque seria me estender muito em Hobbes, nós vamos falar de Hobbes, de Maquiavel e talvez de John Locke no nosso próximo encontro, né? Mas eu queria ressaltar esse ponto, porque esse ponto da violência tem direta articulação com a questão do conflito, e a questão do conflito tem relação com as formas de subjetividade paranoicas. Eu acho que aí tem a minha própria concepção de que a política não pode se desenvolver somente como uma produção objetiva, da objetividade sócio-histórica, mas uma produção também dos conflitos conscientes e inconscientes. E, principalmente, essa dimensão subjetiva que eu caracterizo como a constante participação da paranoia nos funcionamentos políticos. E a paranoia é uma estrutura basicamente de violência. O paranoico é violento. O paranoico funciona no ódio e pelo ódio. Quer dizer, e pela criação permanente de inimigos. E pela criação permanente de fantasia de mal. Ou seja, de grupos que estão dispostos a aniquilá-los. E eles também se agregam em torno da fantasia de que precisam destruir o inimigo. No Brasil, nós sabemos que eles se decidiram há muito tempo a destruir um inimigo desde 1964, meteram essa coisa na cabeça, e isso tem a ver com paranoia, inclusive. O que o Carlos Eduardo colocou, concordo integralmente, né? Acho que é muito bem situado, muito bem colocado. Acho que essa questão do consórcio Nordeste tem sido fundamental para o combate à pandemia. O consórcio Nordeste, inclusive, tem esse Miguel Nicoleles como o epidemiologista-chefe contratado pelo consórcio, né? A ciência à frente, né? E não as fantasias tresloucadas de alguns governantes, né? Então, eu acho que tem a maior importância. Só uma informação, para vocês terem uma ideia. Essa história da cloroquina, da hidroxicloroquina. O Laboratório Central do Exército produziu 80 milhões de comprimidos de cloroquina. Para quem o Laboratório Central do Exército vai vender 80 milhões de comprimidos de cloroquina? Para quem? Por que essa insistência num medicamento que pode até ter alguma influência, mas não se sabe, é puramente tudo, é pura empirismo, é pura fantasia empírica, não tem nada ainda definido em termos realmente experimentais, de fato, científicos. Então, isso aí é uma coisa que nós temos que colocar para tirar essa fantasia de que um homem que veste uma determinada vestimenta, uma farda ou uma toga, está ungido pelo manto da honestidade. Isto é uma doidice. Isto é uma maluquice. Nós temos que
desqualificar essa visão absurda. Eu creio que o professor Martônio Montalverne, meu amigo, fez uma excelente exposição simplificada e resumida do que foi o desenvolvimento, né, do processo civilizatório no Brasil, que, aliás, agora está exatamente no caminho inverso, de romper o pacto civilizatório. Romper o pacto civilizatório, onde a ascensão de grupos sociais que nunca tiveram nenhuma condição à economia turbinaram o desenvolvimento do PIB brasileiro. Quer dizer, foram eles que elevaram o PIB brasileiro. E por força das coisas mais amalucadas, numa tentativa ainda de manter uma visão absurda de que a concentração de dinheiro é que dá bons resultados, né? O governo brasileiro continua a insistir nessa história que é o neoliberalismo, né? Através do seu principal arauto, que é o Paulo Guedes, né? Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe aí, porque eu quero colocar essa questão de que nós precisamos, nesse momento, ampliar essa discussão. Nós precisamos ter essa discussão muito mais ampla e eu creio que em vários setores, em várias áreas, e para fortalecer, inclusive, a tentativa atual de castrar os governadores do país inteiro, não só o de um determinado partido, através da formulação, né, de que os governadores que não aceitarem o fim do isolamento social não receberão dinheiro do governo central. Conhecem uma maldade desse tamanho? Acho que nem Tibério, nem Nero, nem Calígula fizeram esse tipo de proposta tão indecente, tão imoral, neste momento de tanta dureza e tanta aflição e tanto sofrimento para a grande maioria do povo brasileiro. Pois bem, doutor. Vamos em frente, amigos. Ok. Doutor Valton, nós vamos então agora passar a palavra para o Mardônio e depois para Valmir. Vocês têm 3 minutos. Começando por Mardônio, pode abrir o microfone. Sim. Bom dia a todos, então. Bom dia, Valton. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Helder, obrigado pela organização que você faz desse debate. Bom, sem mais delongas. Eu anotei aqui 2 frases do Valton que eu gostaria de retomar rapidamente. Uma é sobre a questão de que não há prosperidade sem saúde. Ontem à noite eu assisti a um filme que me nocauteou e que eu queria recomendar a quem gosta dessa discussão, que é um filme chamado Você Não Estava Aqui, do Ken Loach, que é o mesmo diretor daquele filme sobre Daniel... Esqueci o nome agora, o título é o nome de um homem aposentado. É um filme basicamente sobre a questão do neoliberalismo e de como as pessoas vivem nesse sistema. E que trata justamente disso, de uma família, um sujeito e a sua família, em relação à questão do trabalho e da relação com a saúde, né? A impossibilidade de cuidar da saúde e manter o trabalho ao mesmo tempo. Mas eu queria me concentrar numa outra questão que o Valton abordou, quando ele diz: o problema vai continuar sendo o próprio homem. Eu queria retomar isso porque, como esse grupo partiu do convite de um psicanalista, eu queria retomar
um pouco a questão do sujeito, né? Da última vez, na primeira discussão, eu li um pequeno trecho do Freud no Mal-Estar na Civilização, aonde ele diz o que ele pensa que é o homem, o indivíduo, e que não é coisa boa, como disse Valton, é perigoso, e é mais do que perigoso, contém um mal radical, um mal na raiz, na pulsão de destruição. E eu fiquei pensando, então, o problema vai continuar sendo o próprio homem, disse o Valton. E isso me trouxe a questão sobre o que estamos fazendo aqui, nesse grupo e em outros dos quais nós participamos, discutindo a questão da política tão urgente, tão premente nesse momento, né? É uma esperança que nós estamos praticando. Essa discussão é uma discussão entre sujeitos que têm esperança no homem, e eu lembrei então de uma passagem de uma entrevista de Lacan para um canal de televisão, que foi depois publicada, desgravada e publicada, que se chama Television. E a certa altura da entrevista, o entrevistador, que é o Jacques Lamillet, que é genro do Lacan, coloca uma pergunta em termos kantianos. Ele diz que vai resumir, que vai fazer as 3 perguntas que Kant faz na Crítica da Razão. Que posso saber, que devo fazer e que é me permitido esperar. E Lacan responde cada uma das 3 perguntas, e na terceira ele diz, o que me é permitido esperar. Ele diz para Jacques Lamillet o seguinte: primeiro, que ele não vai responder como sendo uma pergunta de Kant, mas uma pergunta dele próprio, né? Porque não há nenhuma esperança sem objeto. E ele responde: espere o que te agradar. Saiba apenas que vi várias vezes a esperança, o que chamam de amanhãs que cantam, as manhãs que cantam, ou melhor, os amanhãs que cantam, levar as pessoas que eu estimava tanto quanto estimo a ti, simplesmente ao suicídio. Eu tinha feito esse comentário da última vez de que a esperança é o caminho mais curto para o suicídio, e Lacan coloca isso nessa resposta ao Jacques Lamillet, fazendo uma provocação ao Millet, que era maoísta, quando ele diz sobre os amanhãs que cantam, que é, na verdade, o título de uma autobiografia de um comunista famoso francês chamado Péry, que é fuzilado pelas tropas alemãs em 1941, na invasão da França. E o título da autobiografia é essa frase, que ele diz que o comunismo prepara as manhãs que cantem, né? Então, pergunta ao Valton, é com esperança, Valton, que a gente está aqui, ou é sem ela? Bem, então, Valmir, depois a gente abre para o Dr. Valton. Pode abrir seu microfone, Valmir. Valmir? Alô, me ouvindo? Agora sim. Valmir? O meu microfone é porque eu acho que está com delay. Eu vou continuar falando aqui. Eu queria reforçar os agradecimentos ao Helder pela organização, ao Dr. Valton pela apresentação e, na verdade, a todos, porque eu estou extremamente impactado pela discussão, pela apresentação do Dr. Valton e pela discussão. Eu queria retomar brevemente 2 pontos, ampliando um pouco. Um é a questão da colocação
Valmir, eu creio que o Valmir está com dificuldade aí na questão do acesso. Enquanto ele se organiza, vou aqui então ler um comentário, Dr. Valton, de Sabrina. Um minuto. Agora foi o Eldo que parou. Eldo, você está me ouvindo? Dr. Valton, lembrando aqui da fábula das abelhas de Madeville e a comédia próspera, mais dominada por fraudes e vícios até as abelhas, na tentativa de criar uma sociedade que fosse também virtuosa. Resolveram que todos deveriam buscar a honestidade. Só que a partir daí, começou o declínio da colmeia e nada mais se produziu. A desonestidade é condição da produção da riqueza. É a ética do liberalismo. Só mesmo muita resistência nesse cenário de horror, nesse mal-estar em que nos encontramos. Sabrina Março. Então, eu sugiro, Dr. Valton, enquanto o Valmir restabelece a conexão, se o senhor se sentir à vontade já de poder comentar. O Valmir? Não, Valmir. Outra pessoa, depois o Valmir entra. É porque não tem, nesse momento não está sem nenhuma inscrição. Ok, então vamos lá. O que foi falado aí, né? Eu concordo inteiramente com o que a Sabrina disse, né? Quer dizer, ou seja, que há uma disposição humana, isso é para isso Maquiavel coloca, né? Uma disposição para o mal, né? E Hobbes vai enfatizar essa disposição, que a única coisa que contém essa disposição para o mal é o medo, né? Quer dizer, e o Freud é muito explícito quando diz que se um homem puder escravizar outro homem, dominá-lo e até usá-lo sexualmente para o seu benefício, ele o fará. Quer dizer, portanto, Freud não fica fora desse esquema. Só que, e aí eu vou começar a entrar no que o Mardônio falou. O Mardônio, aliás, que o Mardônio falou. Aliás, é um com D, outro com T. Os dois não menos brilhantes, viu? Mas o que eu acho é o seguinte, que a questão essa questão da esperança, né, é algo, vamos dizer assim, mitológico. Não, pode falar. É algo mitológico. Quer dizer, o princípio, a esperança de todas as mazelas do mundo, né, na caixa de Pandora. É o que resta no fundo da caixa de Pandora. Agora, eu concordo que qual é o objeto da esperança, né? Quer dizer, acho que você não pode assim ter um princípio esperança, né? Como o liberalismo quer, né? Por exemplo, o Locke coloca que a razão já contém a própria moral. A moral já a razão já é capaz de moral, portanto, ela é capaz dessas expectativas positivas de transformação. Eu acho que esperança se confunde com um movimento social. Eu não acredito nessa história de esperança, de uma perspectiva de um princípio, como queria o Ernest Bloch. Né? Não acredito nisso. Não, acho que é o desenvolvimento humano, é a possibilidade de evolução
do conhecimento rumo à sabedoria, né? Isso aí contém, né, o que nós conceituamos como esperança, né? Quer dizer, eu creio que seria mais ou menos neste rumo, né? Agora, nesse momento, é muito difícil nós lidarmos com essa expectativa de modificação, porque nós temos forças que fraudam, que mentem deslavadamente, né? Quer dizer, a patologia da mentira se tornou oficial, né? Mentir se tornou instrumento do sistema dominante. Aliás, ele sempre é. Fraudar é algo inerente ao mercado. Se o mercado não frauda, ele não sobrevive. Eu tenho um artigo que diz assim: a estrutura de degeneração do processo mercadológico no seu conceito de que ele é um suposto saber. Quer dizer, ele saberia dividir a riqueza. Isso vem desde Adam Smith com a história da riqueza nas nações. Não espere do açougueiro, do padeiro, ou do alfaiate, ou de quem seja lá, de quem for, que ele reparta alguma coisa contigo. Porque eles serão sempre egoístas. Ora, o que Adam Smith está dizendo é fundando o liberalismo político, o liberalismo econômico, aliás, né? Quer dizer, fundando esse liberalismo que, na verdade, é o princípio da fraude. É o princípio da fraude. Então, é complicado, porque também nós não podemos excluir da sociedade essas pessoas que se chamam empreendedores, né? Ou seja, empresários, né? E nem todos a gente pode colocar na categoria de fraudadores fundamentais, né? Então, acho que tem um problema complicado. Mas eu diria que as questões que foram colocadas, tanto pela Sabrina como pelo Mardoni, são absolutamente corretas. Eu acho que eu concordo com isso. O problema é a gente situar essas questões num plano mais objetivo, para que as pessoas compreendam, né? Em termos de desenvolvimento do ser humano. E o ser humano só se desenvolve no outro, pelo outro, na coletividade. Não há desenvolvimento do indivíduo só. Um Robson, ele não se desenvolve. Ele não pode ir adiante. Quer dizer, então, acho que a nossa expectativa de mudança e transformação só pode ser nisso que se chama progresso, né? Quer dizer, mas se nós formos debater esses conceitos, nós vamos aprofundar nas várias teorias políticas e certamente aí para frente nós ainda teremos muita coisa para trabalhar. Quer dizer, eu espero que o que nós falamos hoje a gente possa consolidar, ampliar o máximo que for possível nos nossos grupos, né? E nós estamos dando um exemplo. Nós estamos dando um exemplo de convivência, de tolerância, de convivência de todos os nossos pensamentos, de diversos ramos do saber, do conhecimento, aqui neste grupo. Bom, vou ficar por aqui. Bom, doutor Valton, temos alguns inscritos aqui. Eu vou já passar a palavra a Valmir e, na sequência, eu chamarei os outros colegas que se inscreveram. Valmir, 3 minutos, por favor. Tá, eu espero que... Tá me ouvindo agora, Helder? Eu espero que a conexão dessa vez não me derrube. Enfim, infelizmente perdi o comentário da Sabrina e, enfim, não sei o que foi comentado. O que eu queria falar rapidamente era sobre 2 questões que já foram colocadas. Uma pelo Valton Júnior, sobre a questão que lembrou Yuval Harari, sobre informação e cooperação. E o Dr. Valton já tocou um pouco nisso, né? Como a mentira, as fake news, vão destruindo essa questão da informação. E da cooperação também, né? Nós estamos brigando com robôs.
uma pequena sala, um gabinete, domina a internet e ficamos brigando com robôs, né, gastando nossa energia, gastando nosso tempo, gastando nossa capacidade de luta, e como é que a gente pode enfrentar essa situação, que compromete, inclusive, algumas das discussões que a gente levantou aqui, como a questão da democracia direta. Eu acho que essa tecnologia, como muito nova ainda, nós ainda não temos anticorpos, nem temos uma ética, nem temos uma legislação que dê conta o suficiente ainda desses aspectos, né? A gente está tendo que fazer isso numa velocidade muito rápida e sofrendo os ataques a essa questão da informação e também da nossa capacidade de encontro, né? Por isso que essa coisa de se encontrar dessa forma, né, que a gente está fazendo, olhando um para o outro, se encontrando ao vivo, ela é tão importante. Uma outra questão que eu queria colocar, segundo aí eu termino, vou tentar colocar brevemente, é a questão da tolerância, né? A capacidade que teríamos ou que temos de tolerância. O Freud não é muito otimista em relação a isso, né, quando ele coloca que lá no Moisés, o monoteísmo, que mais ou menos a origem de todos os preconceitos e todas as discriminações seria o preconceito contra a mulher. Ele vai discutir o judaísmo, na verdade, e seria o preconceito contra a mulher ou contra o castrado, né, contra a castração, uma proteção contra a castração, essa questão de que existe um outro que é inferior a mim porque é castrado. Então, a construção desses sistemas todos que excluem o negro, o pobre, o homossexual, as minorias de uma forma muito ampla, e a ameaça que a inclusão dessas pessoas num sistema democrático representa, né? Como vencer essa questão e construir uma sociedade capaz de tolerância, capaz de inclusão e capaz de diálogo, capaz de discussão. Então, vencer esse aspecto da natureza humana, como é difícil. Então, eu tentei ser bem breve, até porque por medo aqui da internet me derrubar de novo, mas eu queria só colocar mais uma coisa, a felicidade de estar participando dessa reunião, agradecer o Helder pela organização, o Dr. Valton pela brilhante exposição, e, na verdade, o impacto que todas as contribuições de vocês causaram em mim. Eu estou profundamente assim, mobilizado por essa reunião. Muito obrigado a todos. Pois bem, vou passar a palavra. Tem alguns inscritos, outros colegas querem voltar a ter a palavra, mas eu vou inicialmente priorizar aqueles que ainda não falaram e depois, dando tempo, a gente... passarei agora para Carla Patrícia, depois para Ana Valesca, e aí o Dr. Valton comigo. Carla, pode abrir o microfone. O microfone está ligado. Seu microfone está desligado, Carla. Pronto, bom dia a todos. Também uma alegria grande poder estar aqui nesse domingo discutindo com vocês, pensando com vocês algumas questões. Muito obrigada, Dr. Valton, assim, por iluminar também de algum modo os nossos pensamentos e criar aí essa condição de estarmos todos aqui conversando sobre essas questões em um momento tão delicado, tão difícil. Obrigado, Helder, aí também pela sua organização. Mas eu queria colocar uma questão assim, que tem me inquietado um pouco, que é o de pensar esse lugar da violência. E queria ler uma frase aqui do sociólogo já morto, comunista, chamado Pierre Naville, onde ele diz assim no livro dele, A Revolução e os Cientistas, ou e os intelectuais, desculpe, o ato falho é bom também. Que é um rebelde? Um sujeito, diz ele, que diz não, mas cuja recusa não implica renúncia, né? E eu fiquei pensando assim, em trazer um pouco para pensar com vocês, né, o que é a violência do rebelde.
se não há uma diferença entre a violência do rebelde e a violência do tirano, né? A violência do rebelde como essa violência que não renuncia a um lugar, que não renuncia a uma posição. E eu fiquei pensando, aquele que também não renuncia à esperança, essa esperança coletiva, essa esperança de uma causa, né? E isso me faz pensar, né, no Antônio Conselheiro, também colocado aqui pelo Dr. Valton na sua fala, né, como esse lugar da utopia, né? É isso. Bem, Carla. Vamos passar a palavra para a Ana Valesca, 3 minutos. Ana, pode abrir o microfone. Reforçar também, né, a importância desse momento de entrelaçarmos as nossas perspectivas, angústias, dúvidas, incertezas e também esperanças, né, no porvir. A minha questão, ela vem muito na seara do que o Valmir colocou, de que existe aí todo também um projeto de elaboração de pensamento político, desde a Grécia, passando por Maquiavel, pelos contratualistas, né, entrando aí no pensamento mais vinculado ao século XX, como Michel Foucault, por exemplo, mas que existe também um dado que é próprio da sociedade brasileira, né, e que deve ser colocado em questão sempre, que são os projetos de colonização e apagamento, né, apagamento, inclusive, da nossa história ancestral, que traz uma perspectiva de relação de mundo que é muito diferente da nossa, ou de como o nosso pensamento foi desenvolvido, estimulado, alimentado. Então, as questões que, por exemplo, vão para o vírus, né? Carla, teu microfone está ligado, está dando eco. O que acontece com o vírus, né? Nós sabemos que tem um impacto da nossa relação com a vida. Né? Quando eu coloco a vida não somente em termos humanos, que são hiper importantes, obviamente, mas de que é uma limitação de pensamento nós não levarmos em consideração sempre nas questões políticas a nossa relação com o planeta, a nossa relação ecológica, a nossa relação com a Mãe Terra, né? Então, sem ampliar, e aí trazendo uma perspectiva mais da complexidade mesmo, sem ampliar essa perspectiva do que é ser político, e colocar também os não humanos nessa discussão, nós teremos também um mundo que vai estar ainda muito embarreirado e circunscrito a uma visão ainda antropocêntrica, com as reminiscências de uma visão antropocêntrica. É essa questão que eu estava querendo colocar também e escutar o Valton a respeito disso. Bem, doutor Valton, a palavra volta para o senhor. Liguei. Bom, eu quero iniciar com a Ana Valesca aí falando dessa questão da antropocêntrica, né? Quer dizer, eu acho difícil dialeticamente você fazer uma divisão entre o cultural, o antropológico, o sociológico, o político. Eu acho que essas coisas todas estão interligadas. É verdade que o sistema se apropria, né? O sistema, naturalmente, os sistemas de dominação, eles se apropriam, né, de determinadas facetas antropológicas, né? Por exemplo, como o darwinismo social. Isso tem um peso muito grande, né? O indivíduo o que ocupa o poder é o mais forte, resiste ao vírus, não se intimida. Isso tem um impacto em determinadas mentes, né? É um tipo de funcionamento do darwinismo social. Naturalmente, essa questão está articulada a outros elementos que se combinam. Nós vamos falar mais adiante, né, num dos nossos encontros, especificamente de como a mente fascista ela se combina com o darwinismo social. Como ela tem uma visão antropocêntrica
né? E está fundada por teóricos importantes. Mussolini era um teórico, que inclusive tinha sido um rebelde de esquerda, né? E Mussolini, inclusive, mandou um emissário que foi um intelectual chamado Forzano para encontrar o Freud em Viena e pediu ao Freud que lhe autografasse alguns livros. O Freud teve a fantasia ingênua de quem não conhece política, de que o Mussolini poderia ser uma espécie de contraposição ao Hitler, e fez os autógrafos naquela época. Esse Forzano estava acompanhado por um psicanalista italiano chamado Eduardo Weiss. Então, essas coisas são complicadas, porque o nosso gênio, fundador da psicanálise, ele, de certo modo, ele acreditava que política era algo complicado demais e que a psicanálise é uma espécie de funcionamento transhistórico, o que não é verdade. E nós temos que colocar essas questões todas quando nós trabalhamos com essas problemáticas. Agora, são muitos conceitos, e eu queria voltar para as coisas mais do nosso dia a dia, e pegando um pouco o que a Carla falou, chegando ao que a Carla falou, que é a questão do rebelde, que o rebelde é aquele que diz não, mas não abandona a expectativa transformadora. Ele não é um negativista. Ele trabalha, como a psicanálise é uma ciência do não, da negatividade. Mas ela, muitas vezes, não se dá conta disso, que ela é uma ciência revolucionária. E a grande maioria dos psicanalistas no mundo são conservadores, né? E têm um pensamento conservador. Por exemplo, agora que surgiu no seio da psicanálise brasileira uma discussão sobre psicanálise política. Nós nos antecipamos a isso aqui no Ceará. Porque é um absurdo você ficar atendendo aos reclamos da ignorância, de que não se deve discutir política. Quer dizer, então eu acho que essa pergunta aí, essa questão, aliás, não é pergunta, foi o que a Carla colocou, muito bem colocada, a questão a negatividade dele está dentro da dialética. Ele nega para poder sintetizar, para poder agir, né? Para poder transformar, e não para entrar no niilismo, né? Então, acho que é muito bem posto, e eu acho que todos os líderes que realmente tiveram a capacidade de conduzir, eles foram assim. Eles funcionaram dizendo não e, ao mesmo tempo, afirmando a capacidade de condução dos povos, como alguns grandes líderes o fizeram. Agora, quanto ao que o Valmir colocou, eu acho que isso aí é algo importantíssimo, né, no sentido de que nós sempre queremos, e isso é um produto do sistema de preconceitos que foi estabelecido na sociedade liberal burguesa, né, de que nesse sistema de preconceitos o homem e mulher não poderiam ter senão distinções absolutas, né? Quer dizer, não poderia haver não poderiam existir distinções absolutas. Então, eu creio que
o Valmir colocou é fundamental para nós compreendermos que, curiosamente, né, nós trabalhamos exatamente com a castração. Ou seja, a castração é o nosso instrumento para tornar o homem simbólico, para fazer ele entrar na pensabilidade. E é exatamente isso que, do ponto de vista os psicanalistas recusam. É bom lembrar que a IPA, até recentemente, não permitia homossexuais entre os seus psicanalistas. Como se isso fosse uma coisa que tornasse o indivíduo incapaz de pensabilidade. E só mais recentemente, essa distorção absurda foi corrigida. Né? Então, nós temos realmente que repensar tudo isso, todas essas questões, no nível, vamos dizer, no nível do que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, eu creio que esse grupo, embora ele tenha uma dimensão muito conceitual, do ponto de vista teórico e intelectual, mas ele tem que descer para uma praxis. Ele tem que se ampliar numa praxis. Como disse o Valton Júnior, no sentido de que nós temos que trabalhar a questão da informação. Aliás, o Valmir também colocou isso. Nós estamos lidando com mitológicos. E mitológico, ele usa descaradamente, despudoradamente, a notícia falsa, chamada em inglês de fake news. Né? É um despudor incomensurável. Mas eles todos, dentro do sistema de poder atual, no Brasil principalmente, estão nessa mesma trilha, usando isso de uma maneira, assim, imoral. Né? E nós não temos instituições que sejam capazes de barrar isso. Essa denúncia sobre a fake news está lá, morando lá num tribunal lá em Brasília, eu não sei qual é, os juristas aí me digam onde é que isso parou, né? Que eles nunca investigaram, porque há também, e houve durante esse período, um conluio, né, do sistema judiciário com o que está em curso no país, com o autoritarismo que está em curso no país, com o esquema de militarização que está sendo colocado nesse momento no país. Então, essa é uma questão que nós temos que compreender para poder combater de maneira adequada, e combater e ampliar os nossos grupos. Não sei se vocês já perceberam, mas eu estou usando muito a palavra ampliar. Ampliar e ampliar essa discussão para que nós possamos realmente sair do nosso pequeno grupo e darmos uma dimensão bem maior a essa discussão. Mas eu fico cada vez mais bem impressionado e agradeço, inclusive, as referências feitas a mim, as referências boas que vocês estão fazendo a mim, dizendo que isso, na verdade, não é outra coisa senão produto da experiência. Né? Eu espero que, agora com 80 anos, né, ninguém tenha preconceito com a minha idade, porque eu me sinto bastante jovem ainda. Um abraço. Certamente o Edson, Walton, certamente. E de uma lucidez ímpar. Por uma questão de ordem, nós já estamos a 1h40 de reunião. Ocorre que, então, eu vou ler o que duas colegas colocaram, passar depois a palavra para Mardônio e João César, e aí a gente passa para o Dr. Valton finalizar, né? Então, ficarmos com gostinho para a próxima. Então, Silvana Barros colocou assim: a partir dos comentários de Sabrina e Mardônio, lembrei do filme O Poço, onde o sistema cruel de prisão vertical
são por andares, né? Onde os de cima, os de baixo e os que caem. Aí ela faz uma reflexão com a sociedade neoliberal. Seria isso, né? Deveria gerar solidariedade espontânea na distribuição de alimentos, mas só aumenta a desigualdade, o horror e violência. A Tássia diz assim: bom dia, Dr. Valton. O que dizer para as pessoas que entendem que o Estado deve intervir o mínimo possível na sociedade econômica, já que atrapalham o desenvolvimento daqueles que querem lucrar cada vez mais e que entendem também que todas as pessoas de uma sociedade têm as mesmas oportunidades de crescimento? Então, passo para o Mardônio e João César. Volta ao Dr. Valton depois. Mardônio. Obrigado, Helder. Valton, você é um dos amigos mais jovens que eu tenho, né? Fique sabendo. Veja, eu não quero, não me sinto, não sou um entusiasta da desesperança. Não quero ser um arauto da desesperança. Então, alguém falou da esperança na coletividade. Sim, com toda certeza e com todo afã. Estou aqui, inclusive, por isso. Né? De qualquer maneira, a gente procura a luta e se expõe nela de várias formas. Mas, quando eu falei, questionei, coloquei em questão a esperança, não é sem lembrar um certo caráter encobridor que ela tem na civilização e para o sujeito. Não é à toa que é um dos trinômios da Igreja Católica, do cristianismo, da maçonaria, por exemplo, né? Fé, esperança e caridade. Nós sabemos qual é a função da caridade, da esperança, no encobrimento da pulsão de morte, da pulsão de destruição. E da pulsão sexual, que na verdade é uma pulsão de morte e de vida. Né? Então eu acredito sim que a civilização é a única forma de se lidar coletivamente com a pulsão e que nesse sentido a política se tornou e é ainda hoje a forma por excelência de se avançar na civilização. Se a política é uma forma de pensar ou de delimitar a questão do gozo, quem pode gozar de quê ou quanto, né? Então é absolutamente necessário, e Valton tem toda a razão sobre a necessidade de se discutir a questão da política, inclusive nessa interface com a psicanálise, não só com a cultura, de um modo geral, mas com a psicanálise em particular. Afinal de contas, o fruto dessa operação civilizatória de contenção da pulsão não no sentido de domar a pulsão, mas no sentido de poder fazer uma economia de gozo, do gozo que ela propõe. E o produto dessa civilização é a neurose. Né? Somos nós, os neuróticos, que ainda damos a direção da sociedade, da civilização. Ainda. Porque o paranoico, como disse Valton, queria retomar essa questão rapidamente, a paranoia é uma condição psíquica na qual o sujeito surge no mundo. Em Freud, em Lacan, não importa. O sujeito surge no mundo numa condição paranoide. O eu, para se desenvolver, é a partir do outro, é a partir da imagem do outro, é a partir do olhar do outro. Então o homem de certa maneira, nessa posição inicial, prisioneiro dessa dicotomia do amor e do ódio. Alguém falou sobre a questão do ódio, acho que foi Valton mesmo, e não há como esperar que o homem não odeie, porque ele ama, ele é o único animal que ama e que odeia. Na natureza não tem isso, na natureza tem necessidade, tem instinto, né?
propriamente falando. Não há amor e ódio, mas o nosso amor não é sem ódio. Não há como amar sem que numa continuação, numa continuidade disso, haja um lado de ódio mesmo. Né? E isso, de alguma maneira, se liga ao que Carla Patrícia falava sobre a questão da violência. Qual é a diferença da violência do tirano para a violência do revolucionário? Não foi essa palavra que ela usou, mas, de qualquer maneira, eu acho que é o gozo. Eu acho que o tirano goza da violência, enquanto que o revolucionário, de alguma maneira, cai, escorrega nela. Né? Bem, eu fiquei preocupado com a questão do tempo e se atropelam. Então vamos encerrando por aqui. Queria só comentar essas questões para não ficar uma ideia de que a questão, a esperança coletiva, a esperança na política, sim, completamente. Obrigado. Ok, eu vou passar a palavra ao doutor João César. A Fernanda tinha se inscrito, mas desistiu, e depois, então, encerramos as inscrições. O doutor Valton fará, então, o complemento e a gente encerrará a reunião. João César, 3 minutos. Obrigado, Helder. Meu jovem líder, bem jovem mesmo, doutor Valton, líder do nosso movimento. É um prazer a gente estar aqui, voltando a falar um pouco. Vou ser rápido, o Helder pode ficar tranquilo. É sobre organização. Eu vou bater nessa tecla da organização. Eu acho que existem várias maneiras da humanidade formar grupos de pensamento, grupos revolucionários e grupos repressivos também, né? Uma dessas maneiras é o que o Harari já disse, são mitos, né, que são criados, né, como, por exemplo, o mito do dinheiro. Todo mundo acredita no Deus dinheiro. Se o bodegueiro lá não receber a sua nota de real, você não pode comer. Se a padaria não te receber a nota de real, você não pode trazer o pão. E assim por diante, não é? E aí acreditam em mitos como mercado financeiro, bolsa de valores, dinheiro, né, como um todo, né, com seus derivativos. Bom, é uma forma de organização. A organização capitalista é extremamente forte, baseada em mitos. Tá? Mas se a gente não quiser... As religiões, por exemplo, são organizações fortíssimas, baseadas em mitos. Né? Criam deuses, semideuses, anjos, demônios, etc. E por aí se organizam e fazem a simonia, não é? Que é a venda de crenças para encher bolsos de pastores. Bom, mas nós temos outras formas de organização. E uma das formas de organização em que eu acredito que seja honesta, seja uma organização fundada numa verdade que pode ser aceita, não é uma verdade comum, é essa que nós estamos fazendo agora. Alguns partidos políticos tentaram se erigir em cima desse tipo de organização, em comunidades eclesiais de base, em comunidades organizadas em periferias das cidades grandes, organizações de base, de discussão filosófica, política, ideológica. Eu me lembro de ter participado quando jovem desse tipo de coisa. Mas eu perguntaria, meu caro Dr. Valton, como é que nós teríamos chance de soerguer essa ideia e essa prática, não é,
de se organizar para enfrentar, né, as organizações de direita, né, que são fortíssimas e que hoje são mandatárias, principalmente a de extrema-direita, em nosso país. Muito obrigado. Doutor Valton, eu vou começar pelo João César. Eu acho que uma das dificuldades que a esquerda, eu vou falar a esquerda porque eu não queria tocar essa dicotomia, essa questão direita e esquerda, porque os matizes são muito grandes, né? São muitos matizes, né? Quer dizer, o maior problema da composição de uma frente mais ampla é exatamente a persecutoriedade dos movimentos. Quando um movimento inicia uma tarefa, o outro não quer se atrelar a ele porque diz que é uma iniciativa daquele movimento específico, daquele partido específico. Esse é um dos maiores problemas que existe, inclusive dentro dos partidos, na intimidade dos partidos. A desconfiança não é só extramuros, ela é também intramuros. A desconfiança, a persecutoriedade, aquilo que eu digo, a paranoia no seio e no funcionamento do inconsciente político. Quer dizer, é uma dificuldade grande para você, mesmo nesses tempos de pandemia, com toda a aflição, quando você convida um grupo, o outro grupo não quer participar porque tem aquela coisa persecutória, aquela coisa da disputa e da desconfiança, de que alguém quer levar algum tipo de vantagem. Isso foi muito influenciado pelo eleitoralismo político. Quer dizer, o eleitoralismo influenciou muito isso. Eu acho muito difícil, inclusive para as organizações, esse tema. Esse tema também teve muita relação com o afastamento dos intelectuais da vida política. Porque os intelectuais se afastaram da vida política, exatamente em função dessas querelas intermináveis. E eles se afastaram, e o intelectual, principalmente o intelectual, aquele intelectual que tem, como Gramsci dizia, a dimensão orgânica, a dimensão do organismo do político como fundamental para o trabalho social, quer dizer, eles se afastaram. E também não era de interesse das lideranças políticas a presença de intelectual. Por quê? Porque intelectual incomoda. Intelectual incomoda, intelectual diz, olha, não é por aí. É como no tema lá do louco, né, da loucura. Né? O bobo da corte é o louco. É ele que diz a verdade para o rei, né? E o rei fica zangado, mas tolera porque ele é o bobo da corte. Né? E essa é uma questão, né, que é muito difícil dentro da temática da organização. O outro ponto que foi colocado pela Tássia e pela Silvana foi o que diz respeito ao neoliberalismo. Como lidar com essa construção, né, que chama neoliberalismo. O neoliberalismo não é mais do que a ganância dos ricos, institucionalizada. Se transforma em teoria e conceito. Ou seja, teóricos importantes construíram a ideia de que os ricos enriquecem cada vez mais e, num determinado momento, eles vão distribuir essa riqueza.
como dizia Adam Smith, uma mão invisível distribuirá a riqueza entre os carentes, necessitados, pobres, etc. A mão invisível nunca distribuiu, desculpe a palavra, porra nenhuma, né? Quer dizer, agora eles têm uma ganância, aquilo que o Hobbes diz, um desejo de domínio, posse, é tão terrível, que mesmo dentro da pandemia, eles estão tentando lucrar. Lucrar e lucrar. Porque o sistema do lucro ele opera como uma engrenagem que já não tem comandante. Ele opera, não é o capitalista X ou Y. Eles fazem parte de uma cadeia inconsciente da qual eles não podem também se livrar. Eles têm que operar segundo o princípio do lucro máximo. E isso está dentro do sistema, está dentro da cadeia, e vai ser teorizado como neoliberalismo, que é essa coisa levada ao máximo. Ou seja, levada ao seu ponto máximo, assim, ganhar, lucrar. Nem assim, mentir dizendo que está produzindo alguma coisa, não estão produzindo nada, a produção cai, mas os bancos ganham muito e ganham cada vez mais. Porque a ganância não tem limites, o desejo de domínio e posse não tem limites, e isso é uma dimensão da loucura e da paranoia do ser humano, e do egoísmo, do egocentrismo, do narcisismo. Nós ainda vamos trabalhar isso noutra reunião. Como a questão narcísica, o narcisismo cultural, inclusive, como diz Joseph Lasch, né, como ele influencia no sistema mercadológico e de consumo. Então, essa é uma questão que eu acho que toca nos pontos que tanto a Silvana quanto a Tássia colocaram. E, finalmente, para o Mardônio, eu creio que um ponto que é o da necessidade que nós temos de lidar com a questão da expectativa de transformação, né, como uma questão não de um princípio que como dizia o John Locke, né? Nós não temos um princípio esperança que nos toca para frente. Nós temos que ter, isso sim, é uma compreensão de que nós fazemos parte de um contexto humano, comunitário. E nesse contexto humano, comunitário, nós temos nós temos uma ética. E a nossa ética é de que nós não podemos viver bem, nós não podemos ter um sentimento de vida boa, se do meu lado tem uma favela com gente passando fome, com milhões de pessoas, que é a grande favela brasileira, passando fome, e nesse momento de pandemia, passando todo tipo de necessidade, e nós ficamos indiferentes a isso, como os donos do poder atual pretendem ficar em nome do neoliberalismo, em nome dessa loucura que eles construíram, mas que embora o neoliberalismo esteja ferido, porque os estados nacionais é que estão tomando conta da pandemia, mas ele não está morto. E logo que a pandemia passar, eles tentarão voltar com toda a força aos seus postos de combate pelo lucro, pela ganância, como já estão fazendo dentro da pandemia. Aliás, eu disse isso no começo, vou repetir só para encerrar, o Laboratório Central do Exército fabricou 80 milhões de comprimidos de cloroquina. Para quê? Para quê? Essa é uma pergunta que fica no ar. Para quê? Para que esses milhões de comprimidos? E nós temos que refletir sobre isso, e na nossa próxima reunião eu espero falar um pouco de Hobbes e Maquiavel, Locke, na esteira desses pensadores,
mas sempre entremeando com a política. Eu recomendo que se lê um pouco desses autores, mas também O Mal-Estar na Civilização, Futuro de uma Ilusão, quer dizer, e Moisés e o Monoteísmo, para nós podermos trabalhar também com as questões do inconsciente, com as questões psicanalíticas correlativamente. Minha gente, muito obrigado. Obrigado pelo comparecimento. Obrigado pelos questionamentos, pelas colocações. Cada vez que eu saio daqui, eu saio com uma bagagem maior de conhecimento.